Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Graça e paz, Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos aprendendo a ler as Escrituras e lendo especificamente aqui o Sermão do Monte, esse trecho que Mateus reuniu de ensinamentos de Jesus, lá nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E nós estamos estudando especificamente a oração que Jesus trouxe como modelo de orações nossas, a chamada oração do Pai Nosso, como nós conhecemos popularmente. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer dos versos 11 até o 15. Essa é a segunda parte da oração que nós vamos meditar neste dia. Acompanhe a leitura. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. As três primeiras petições focam na glória do Senhor, do seu nome, do seu programa, da sua vontade. As três últimas petições, elas tratam das necessidades do ser humano. Necessidades passadas, presentes e futuras. Pode prestar atenção. O pão nosso de cada dia tem a ver com hoje. Perdoa as nossas dívidas passadas e não nos deixes cair em tentação futura. Olha só como Jesus está tendo cuidado de falar de petições que abranjam tanto o nosso passado como o nosso presente e o nosso futuro. E tanto petições para necessidades físicas, como o pão, como para necessidades espirituais, como perdão e proteção. Então, com isso, a gente tem uma abrangência proposital do nosso Salvador, para nos ensinar quanta coisa pode ser abrangida na nossa vida de oração. Essa abrangência revela que é lícito orar por diversas coisas, e a oração serve como instrução para isso. Pedir por nossas necessidades não é nos desviarmos da glória do Senhor. Lembra que as três primeiras petições são focadas em Deus, né? É o nome dele, é o reino dele, é a vontade dele. Mas agora não é um momento em que a gente vira egocêntrico na nossa oração. Por que não é? Porque suprir as nossas necessidades é a glória do Senhor. Entenda isso. Quando ele supre as suas necessidades, ele está abençoando você e revelando a sua bondade, a sua provisão, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. Então nós vamos agora falar das três últimas petições. Começar com o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe, essa é uma oração que parece irrelevante em tempos em que a gente tem muito mais do que a porção diária guardada na nossa despensa. A maioria dos que me ouvem, talvez a totalidade dos que me ouvem, não tem a preocupação de conseguir o pão de amanhã, porque já tem pelo menos um pouco guardado que consiga ser o seu sustento por alguns dias. Então por que Jesus ensina a gente a orar pela porção diária? Eu creio que ele está nos ensinando que o que nós devemos esperar do Senhor é o necessário. No capítulo 6 de Mateus mesmo, ele diz que o Pai sabe das nossas necessidades. A gente não deve esperar conforto. E nem deve esperar uma folga suficiente para termos segurança. O que a gente deve esperar do Senhor é provisão necessária. Jesus ensina a gente a se contentar com o que necessitamos. O próprio Paulo disse que nós devemos viver contentes quando a gente tem o que a gente precisa. Quando nós temos o que nós precisamos, nós devemos viver contentes. Perceba como isso controla a nossa ambição. O nosso desejo de ter mais promove uma dependência constante do Senhor. É isso que você e eu precisamos. Isso molda a maneira, a expectativa com a qual você ora e também o seu contentamento com aquilo que é básico. Então, que oração preciosa! Orar pelo pão de cada dia, porque nós temos que esperar do Senhor o suficiente para suprir necessidades. E nós temos que nos contentar com um Deus que nos atende a necessidades, não
aos nossos caprichos e confortos. Eu não estou dizendo que o Senhor não possa encher sua vida de confortos, Ele frequentemente o faz. E você deve ser grato a Ele por isso. Mas gratidão não é despertada só por abundância. Gratidão deve ser despertada por toda e qualquer tipo de provisão de nossas necessidades. Se o Senhor é o seu pastor e nada te falta, é no suprimento das suas necessidades, não dos seus caprichos. Segunda petição, perdoa-nos as nossas dívidas. Essa é a oração de quem se aproxima de Deus sem crédito, tá? Se nós temos dívidas, a gente não se aproxima de Deus como quem tem mérito, quem tem crédito. Então por que Jesus teria dito, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, não é? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Jesus não está colocando aqui um crédito que você tem para chegar diante de Deus dizendo assim, Senhor, eu perdoo. Então o Senhor agora me garante perdão, né? Não é isso que Jesus está colocando. Ele não está colocando mérito para o perdão vertical. O que ele está ensinando é que quem tem perdoado os seus irmãos revela um caráter de quem pode se dirigir a Deus como Pai perdoador. Essa expressão nas relações horizontais é necessária para que você se achegue a Deus e diga assim, Senhor, me perdoe como Pai misericordioso que o Senhor é. Porque se você não tem perdoado os seus irmãos, você não tem vivido vida de família. Percebe? Então, Jesus estabelece aqui algo que ensina a gente a viver em família. Se você pede o perdão do seu pai, então seja perdoador dos seus irmãos. Por isso que no verso 14 e 15 ele vai dizer, se você perdoar os homens suas ofensas, o vosso Pai Celeste vai perdoar você também. Do contrário, não vai acontecer. Ele está pedindo que o caráter de quem foi perdoado pela graça redentora de Jesus apareça nas suas relações horizontais. E isso é que te move a falar com o próprio Deus. Eu não quero que você se esqueça de que os seus relacionamentos afetam suas orações. Isso é muito importante. A maneira como você se relaciona com o próximo muda, molda a forma como você deve se colocar diante do Senhor. Você lembra que quando Jesus ilustrou orações com aquela parábola do fariseu, do publicano, ele está mostrando como nossas relações moldam nossas orações. O publicano se viu um pecador, explorador de pessoas. Isso moldou a oração dele. E o fariseu se considerava justo em comparação com outras pessoas. Isso moldou a oração dele. Relacionamentos moldam nossas orações. E eu quero mostrar como é que o relacionamento de Cristo deveria moldar a sua oração. Cristo obstruiu a sua relação com o Pai por um momento, para que você tivesse livre acesso. Ele foi desamparado pelo Pai, para que você tivesse livre acesso ao Pai. Então não se esqueça de que nós não podemos replicar o mau exemplo do servo incompassivo da parábola de Jesus, que foi perdoado muito e não perdoou o próximo. Então suplique ao Senhor, como quem sabe que essa misericórdia tem fluído através da sua vida nas relações com os outros. Terceira petição. Não nos deixes cair em tentação. Aqui a palavra tentação, no grego, ela pode ser traduzida tanto por provação como tentação. E a gente costuma distinguir isso de forma muito clara. O ponto é tentação ou é provação? A gente pode pedir para Deus não nos provar ou a gente pede para Deus não nos tentar? Então aqui a gente tem que aprender a fazer uma distinção importante. Por que essa mesma palavra grega é ora traduzida de um jeito ou de outro? É porque a mesma ocasião pode ter propósitos distintos. Deus prova você, a Escritura diz que Deus não tenta você. Isto é, Deus não força ou move você ao pecado, mas Satanás o faz. A mesma ocasião de prova pode ser ocasião de tentação. Então, o que Jesus está ensinando para a gente é que em tempos de teste, Senhor, que nós sejamos aprovados. Não nos deixe cair. Não nos deixe cair. Nós seremos sempre provados, mas nós não queremos ser reprovados nesse teste. Mas eu sei que você vai ser. Eu também serei. E por isso, eu quero terminar convocando você a ter um anelo muito belo para um cristão.
Eu quero sugerir que você anseie pelo dia em que você não vai precisar mais rogar por essas coisas, nem por perdão, nem por proteção, porque você vai ser totalmente liberto dos perigos que te cercam. Ore por esse dia. Enquanto esse dia não chega, peça ao Senhor para te perdoar seus tropeços e para não deixar que a vida de pecado marque a sua vida. Que Deus te abençoe.